Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da nossa comunidade, a Comunidade Encontro. Nós temos como objetivo aqui nesse espaço compartilhar as nossas reflexões semanais que acontecem aqui no contexto das nossas séries de mensagens. Então, não se esqueça de compartilhar as nossas reflexões e se inscrever aqui também no nosso canal, ok? Eu quero também convidar você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, venha estar com a gente aqui presencialmente. Nós nos encontramos no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático, todos os domingos às 19 horas. Nós estamos localizados logo atrás do Shopping Itaguaçu, fácil acesso, é muito fácil também de nos encontrar aqui, ok? Para mais informações também da nossa comunidade, siga o nosso canal no Instagram, @EncontroComunidade, ok? Hoje nós encerramos essa série de reflexões chamada Antes que Acabe. Reflexões sobre a vida e a morte. Uma série, como nós já dissemos outra hora, em outras semanas, ela é desafiadora, mas também necessária. Freud, em determinado contexto, ele faz um belo diagnóstico desse tema. No fundo, ninguém acredita na própria morte. Nós queremos falar de vitórias, nós queremos falar no crescimento na vida, mas não desta realidade da vida, a realidade da perda, a realidade do luto, a realidade da separação. Nós não queremos ter contato com esse tema porque isso não é normal, não é comum, não é aceitável na cultura em que nós vivemos. Mas veja bem, nessa série de reflexões, nós não queremos ter uma visão fatalista da vida, falar da morte como um fim em si mesmo. Não, muito pelo contrário. O nosso objetivo com essa série de reflexões é, no fundo, falar sobre a própria vida hoje. Perceba, a consciência da morte deveria nos trazer um cuidado maior das nossas vidas hoje. É como nas palavras do apóstolo Pedro, no tempo que me resta. No tempo que me resta, seja eu um jovem, um adulto, um adolescente, uma criança, um idoso, o cuidado da vida no tempo que me resta. Quais têm sido as nossas escolhas em vida no tempo que me resta? Quais têm sido as minhas prioridades no tempo que me resta? Como eu tenho cuidado daquilo que Deus me deu hoje, o relacionamento com Ele, como que eu tenho nutrido no tempo que nos resta? Na sabedoria bíblica, quando nós falamos da nossa existência, nós falamos do sopro da vida. E o termo hebraico aqui no Antigo Testamento é o ruach. A vida na sabedoria bíblica, ela não é entendida apenas como um mero funcionamento biológico, mas como a presença do fôlego de Deus, do respirar, do sopro de Deus no ser humano. Quando há o fôlego, há vida. Quando não há o fôlego, nós não temos a vida. Isso não é interessante? Saber que o próprio fôlego de Deus nos traz a existência, o ar que nós respiramos, que eu e você nós não somos meramente matéria, isso deveria mudar a forma como eu e você enxergamos a vida, isso deveria mudar a forma como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com o próximo, como eu me relaciono com o próprio Deus. E um parceiro de diálogo aqui nessa série de reflexões, o pano de fundo das nossas reflexões é a vida e testemunho desse personagem bíblico, o Jó. A história de Jó é tão relevante, mas tão relevante, que certa vez Victor Hugo, um dos maiores escritores franceses, ele afirmou: se toda a literatura fosse destruída e eu pudesse salvar apenas uma obra, salvarei Jó. Esse livro é importante porque carrega as nossas perguntas. É um livro sem floreio,
Como diria Nelson Rodrigues, é a vida como ela é, ou é a noite escura da alma, nas palavras de São João da Cruz. Mas Matthew Henry, que é um comentarista bíblico, também fala nessa linha. Jó é um exemplo de paciência, mas também de liberdade diante de Deus, pois ele não esconde suas dores nem suas perguntas. A nossa vida é marcada pelas dúvidas. Por que, Deus? Por que, Senhor? E isso se agrava porque muitas vezes nós transformamos Deus num gênio da lâmpada mágica. Ele está aí para satisfazer os nossos 3 desejos, dúvidas não cabem na minha espiritualidade e assim por diante. Eu preciso desse Deus para vencer, para romper muralhas, eu preciso desse Deus para prosperar. Eu pinto essa teologia também de Bíblia. E eu até diria que existe ali um espaço para falar sobre esses temas e falar sobre isso. O problema é quando nós nos esquecemos de que a espiritualidade também é dúvida, também é experimentar dores, também é experimentar perguntas. E é justamente por isso que existe o livro de Jó, o livro mais humano, o livro mais realista da literatura, não apenas bíblica, mas também geral. Agora, deixa eu trazer aqui um pano de fundo para então conectar com o nosso tema, a lágrima e o local da dor. A Bíblia narra uma história, uma grande história. E o nosso erro é tratar a Bíblia muitas vezes como um livro meramente de religião. Assim como existe o Alcorão, os livros de autoajuda, então existe também a Bíblia como mais uma alternativa no mercado religioso. Não. A Bíblia é uma grande história e ela reivindica ser a verdadeira história da humanidade. E o nosso papel hoje é encontrar o nosso lugar nessa história. Em meio às nossas alegrias, em meio às nossas experiências e dores, como que essa história molda a nossa vida? E no princípio dessa história, Deus cria um mundo bom, belo, o mundo ordenado, ele vem até nós. Ele cria o ser humano, há um relacionamento perfeito em harmonia, não há dor nem sofrimento. Esse era o plano original do Criador. Mas o ser humano rejeita esse plano de Deus. O mal, a morte, o pecado entram na história. Aqui está a raiz de toda dor, de todo mal, de toda lágrima. Mas perceba que Deus não deixa a humanidade à deriva da sua dor. Ele elabora um novo plano, onde Deus chama um homem, Abraão, e deste homem forma-se um povo. E este povo, o povo de Israel, é chamado para ser instrumento de bênção para todas as nações. Mesmo neste mundo com a marca do pecado, mesmo neste mundo à mercê da dor e do sofrimento. Mas qual é o problema? Esse povo também falha com essa missão. E em Cristo, Deus entra na história, Ele entra no sofrimento humano. Ele vence a morte na cruz. Ele nos traz a esperança na sua ressurreição. E por causa do centro dessa grande história, a morte e a ressurreição de Jesus, hoje nós sabemos que a morte ela já foi vencida. Mesmo que ela seja inevitável para nós, para todo aquele que crê, ela já foi vencida. E hoje, como igreja, nós vivemos nessa história com a certeza de que Ele cuida de nós, eu e você. Eu e você vivemos com dores, vivemos com incertezas, vivemos com alegrias, experimentamos a morte, mas pela fé nós cremos que Deus não nos abandona, Ele cuida de nós, mesmo em meio a lágrimas e sorrisos. E assim nós vivemos com uma esperança de novos céus, de nova terra. Como diz em Apocalipse, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Mas perceba, o percurso até lá
essa jornada, esse caminho é penoso, é um caminho desconhecido muitas vezes, é um caminho dolorido muitas vezes. E é por essa razão que existe o livro de Jó. Porque cedo ou mais tarde, todos nós iremos questionar: por que, Senhor? Por que a dor? Por que o justo sofre? Por que as lágrimas não secam? E assim por diante. Mas ao mesmo tempo vivemos com essa certeza de que Ele anda com nós e Ele cuida de cada um de nós por causa do seu amor e por causa da sua graça. Mas o que teria acontecido com Jó? O texto bíblico diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, ele usufruía de recursos financeiros, muitos bens, possuía uma família que nós chamaríamos hoje como uma família funcional, mas que certo dia ele perde bens, ele perde os filhos, ele perde a saúde com feridas em todo o corpo. E naturalmente vêm os questionamentos: por que Deus? Por que o justo ele sofre? Por que Deus permite o mal? E diz o texto bíblico que quando 3 amigos de Jó souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região e combinaram encontrar-se para irem juntos consolá-lo e confortá-lo. Quando o viram de longe, mal puderam reconhecê-lo, começaram a chorar em voz alta, rasgaram o manto e jogaram pó para o alto sobre a cabeça. Então se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe dizia uma só palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Os amigos de Jó representam aqui, nessa história, o melhor da sabedoria do Oriente. É como se eles tivessem mestrado, PhD em filosofia, em teologia, pós-doc, enfim. Intelectualmente falando, eles eram pessoas sábias. No entanto, ao final do livro, eles são rejeitados por Deus, porque no decorrer da história, eles trazem acusações a Jó, eles trazem palavras inoportunas, eles queriam dar lição de moral. É como uma pessoa da comunidade que, ao longo dessa semana, ela me enviou um áudio dizendo que, no momento particular de dor pessoal e familiar de uma doença, ela ouviu muitas palavras de pessoas que, no fundo, tentaram confortar, tentaram ajudar, mas o que de fato elas estavam fazendo era trazer mais dor, trazer mais dor. Mas aqui nesse capítulo, aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, esses amigos, eles realizam um gesto bonito. Eles ficaram com Jó, eles estiveram com Jó. Eles estiveram 7 dias e 7 noites em silêncio, junto com Jó, o nosso personagem. Mas enfim, a partir desse texto, como que o livro de Jó nos ajuda a passar pelo vale da dor, quando as lágrimas não secam? Em primeiro lugar, reconhecendo o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor. Reconhecendo o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor. No verso 13 é dito: porque viam os amigos que a dor de Jó era muito grande, porque viam que a dor era muito grande. A dor de Jó era visível, a dor de Jó era palpável. Em nenhum momento do livro a realidade da dor é negada. A dor de Jó, ela foi física, ela foi emocional, ela foi afetiva, ela foi uma dor relacional, muitas dúvidas no ar, mas aqui há uma conclusão. A dor de Jó era muito grande. Perceba que nas nossas vidas, toda dor, ela possui um tamanho. De um lado, nós temos a tendência de maximizar a dor, olhar para a dor maior do que ela é. É como olhar para um espelho côncavo, onde a nossa imagem, a nossa projeção nesse espelho sempre será maior de quem de fato nós somos. E a consequência disso é que isso gera um fatalismo, isso gera desânimo,
isso gera falta de esperança, leva as pessoas a acreditar que não há alívio ou que não há solução para algo. Por outro lado, nós também temos a tendência de minimizar a dor, olhar para a dor de forma menor do que ela é. É como olhar para um espelho convexo. A nossa projeção nesse espelho, ela sempre será menor de quem de fato somos. Reduzir a dor, fingir que não existe, fingir que não é tão grave, isso gera frustração, isso gera negação, isso gera isolamento. Em segundo lugar, como que o livro de Jó nos ajuda a passar pelo vale da dor? Buscando acolhimento, buscando acolhimento. Em outras palavras, nós somos chamados a não sofrer sozinhos. O texto diz que os amigos de Jó combinaram encontrar-se para irem juntos consolá-lo e confortá-lo. Consolá-lo e confortá-lo. No verso 12 também é dito que começaram a chorar em voz alta, rasgaram o manto e jogaram pó para o alto sobre a cabeça. No mundo antigo, rasgar as vestes e lançar o pó sobre a cabeça era um ato público de luto. Era a identificação que se tinha com o sofrimento. O que os amigos de Jó estavam dizendo nesse gesto era: sua dor também é a nossa dor. O seu luto também é o nosso luto. O seu sofrimento também é o nosso sofrimento. Quando a lágrima não seca, o que mais nós precisamos é de pessoas que chorem conosco, que carreguem um pouco do nosso fardo. Ainda no verso 13 é dito que os amigos ficaram sentados com ele 7 dias e 7 noites. Olha que bonito. Presença, escuta, silêncio, 7 dias e 7 noites, agonizando com orações não respondidas, o poder do acolhimento. Nas minhas pesquisas na semana, eu ouvi falar do Wind Phone, ou telefone do vento, uma prática que começou no Japão e se espalhou pelo mundo. O Wind Phone é um telefone sem fio numa espécie de cabine telefônica colocado em cemitérios e parques públicos, e de uma forma simbólica, uma pessoa ela pode externar, ela pode expressar a sua saudade para alguém que já faleceu. É como se ela estivesse falando com alguém querido que já partiu. É um local de luto, é um local de reflexão. A pessoa expressa a sua dor, a pessoa ela tem um espaço para buscar um alívio, ela tem um espaço para buscar um conforto, enfim. Sob o ponto de vista teológico, não existe uma comunicação com os mortos, no sentido de que a Bíblia condena essa prática. Esse é um ponto que nós iremos trabalhar nos pequenos grupos ao longo da semana. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é uma dimensão pastoral. Perceba, as pessoas procuram espaços para compartilhar a sua dor. As pessoas elas procuram um espaço onde elas podem externar, vomitar o seu sofrimento, a sua saudade, o seu luto. O Wind Phone aqui é um produto dessa necessidade humana. Não há como andar sozinho na dor. O sofrimento precisa ser acolhido, precisa ser ouvido, precisa ser compreendido, e a comunidade é um espaço por si só para tal, para o acolhimento. E se eu estou sozinho, se eu ignoro essa visão de corpo maior do que a minha espiritualidade individual, o maior sofrimento, ou o meu sofrimento, sempre será maximizado. E o que o texto de hoje nos apresenta é que os amigos de Jó, por mais que eles tenham discursos teológicos mais tarde que não são aceitáveis aos olhos de Deus, eles tomam tempo para estar junto, chorar junto, permanecer em silêncio. E isso também é importante. Um dos teólogos que eu mais admiro é o Ricardo Barbosa. Eu tive a oportunidade de vê-lo e cumprimentá-lo numa conferência em Campinas, São Paulo, essa semana.
E Ricardo Barbosa tem uma história recente muito triste porque ele perdeu um filho de 42 anos. E esse filho deixou enlutado a esposa e uma criança de somente 2 anos e mais. A criança possui síndrome de Down. E no período de luto, ele escreve esse livro sobre orações não respondidas. Quando a alegria não vem pela manhã. Quando a alegria não vem pela manhã. Fazendo aqui um jogo de palavras com o Salmo 30. Em determinado momento, ele diz algo muito interessante. Em meio aos porquês, em meio à dor, em meio às orações não respondidas. E ele diz que nós temos muitas vezes sede de saber de Deus, ou de que Ele revele para nós aquilo que não é revelado na Bíblia. Por exemplo, com quem que eu vou casar, onde que eu vou trabalhar, se eu devo me mudar de cidade ou não. O problema é que muitas vezes nós relutamos em viver aquilo que já é revelado. Um exemplo, o conceito de uns aos outros, a mutualidade, amar uns aos outros na dor, chorar com os outros na dor, suportar uns aos outros no sofrimento, erguer os fardos uns dos outros na dor. E essa mutualidade, ela se materializa aqui no contexto da nossa comunidade, através dos pequenos grupos, servindo nos ministérios, participando dos encontros maiores da comunidade. Agora, se eu tenho uma espiritualidade à la carte, eu mesmo e um Deus, a dor, quando ela chegar, ela ganhará uma outra proporção. A maior a dor, ela será maior e mais dolorida. Perceba, o livro de Jó nos faz questionar: qual é a minha motivação ao crer em Deus? Qual é a minha motivação na minha espiritualidade? É barganha? É porque eu quero algo? É porque eu preciso de algo em troca? O livro de Jó não traz respostas prontas. O livro de Jó não traz receitas infalíveis para a nossa dor. O livro de Jó quebra com essa relação de causa e efeito. Se você tiver uma vida com obediência, então terá bênçãos. Existe uma faceta da espiritualidade, existem passagens bíblicas onde há um local para abordar sobre os frutos daquilo que semeamos. Mas o livro de Jó existe porque ele quebra com essa lógica. Ele mostra outra realidade da vida. A realidade de permanecer com Deus quando eu não ganho nada em troca. A realidade de permanecer fiel a Ele, mesmo que quando eu olho ao redor, eu tenho a dor, eu tenho a adversidade, mas eu tenho uma certeza: Ele se faz presente nas nossas histórias. Qual é a nossa motivação ao crer nesse Deus? E concluindo, essa é a história de Matthew Robinson. O Matthew nasceu em 1988 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Logo no parto ele sofreu complicações que resultaram em lesões cerebrais e físicas severas. Ele ficou tetraplégico e dependente de aparelhos para sobreviver. Os médicos deram poucos dias de vida a ele, mas ele viveu 10 anos. E o que torna essa história especial é que em seu falecimento, o seu pai, ele fez essa sepultura com essa imagem do filho se levantando da cadeira de rodas, livre das limitações do corpo, correndo em direção ao céu. Isso somente é possível crer nesse Deus que age nas nossas vidas, porque nós cremos num Deus que vive. E eu trago essa imagem porque isso me faz lembrar de uma das afirmações mais belas em toda a sabedoria bíblica. Quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra.
Ele, Deus, sabe o tamanho da nossa dor. Ele, Deus, sabe o tamanho do nosso luto. Ele nos acolhe. Ele conduz a nossa história. Quando as lágrimas não secam, a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em um Redentor vivo, um resgatador, ou aquele que nos compra por um preço, aquele que nos ama, um amor onde é pago com a sua própria vida, aquele que cuida de nós, aquele que conhece as nossas necessidades. E porque ele vive, nós vivemos e viveremos no ali e além também. Certa vez eu ouvi essas palavras de um amigo e assim eu encerro a minha fala. Uma vida sem Jesus, nas nossas experiências, nas nossas dores e crises, é como chupar limão azedo. É amargo, é ruim. Mas uma vida com Jesus, cientes do seu cuidado, ciente do seu amor, apesar das dores, apesar da experiência de morte, quando as lágrimas ainda caem, eu comparo isso como tomar uma deliciosa limonada suíça. Com o encerramento dessa série e de tudo que nós conversamos, a pergunta que fica para nós hoje: você tem chupado limão ou tomado limonada? Que a graça e o cuidado, o amor e o acolhimento de Jesus esteja cada vez mais presente na sua vida, nas nossas vidas e também nas nossas famílias. E a gente se vê na semana que vem numa nova série de reflexões. Tchau, tchau.